Hoje a gente sabe que 1 a cada 3 pessoas da nossa população economicamente ativa aqui no Brasil já tiveram burnout. Isso é dado, Gabi? Isso é dado, tá? OMS. Por exemplo, aqui nessa sala temos 3 pessoas, eu já tive. É verdade. Já tem mais um também, então pelo menos um, entendeu? Eu não sei se, assim, em algum momento na carreira, aquela estafa, aquela sensação de, putz, parou aqui. Não. Isso que motiva muito é você procurar o plano B, né? Uhum, Aí quando não tem, você cria. Exato. Então, eu não cheguei a ter aquela estafa, aquele esgotamento mental, aquela síndrome de não ser competente o suficiente para fazer o que estou fazendo. Eu sempre gostei da área da saúde, né? Tanto é que eu empreendo hoje focado nesse contexto. Mas é algo que, se a gente continua perpetuando, vira um burnout. E querendo ou não, ainda é um termo não tão recente, que há 10 anos atrás não se falava muito sobre isso. Ainda hoje existe aquele preconceito, né? Quando, pô, cara, mas você é diretor de uma empresa, CEO de uma empresa, você ganha 20, 30, 40, 50 mil, tem tudo pago, viaja o país inteiro, viaja o mundo todo, e tá reclamando do quê? As pessoas não entendem. Não entendem o acúmulo de carga, de pressão, de responsabilidade. Sim. Que aí quando sobe... aí você não consegue produzir, né? E tá diretamente ligado à alta performance exatamente por isso. Porque o burnout, ele é um nível, né, de ansiedade mais agravado, diretamente relacionado ao trabalho, a um ambiente de trabalho. Então, são várias as causas, né, que podem ser, mas na minha, por exemplo, no meu caso, foi porque eu estava em um ambiente em que eu não me sentia valorizada, né, que eu estava negligenciando muito dos valores que para mim eram inegociáveis, mas eu nem sabia que eram, né, só lá no meu subconsciente. Te fazia mal e você não sabia por quê. Exato, me fazia mal, eu não sabia por quê, mas hoje eu tenho essa percepção dos valores. Porque você começa a forçar ser uma pessoa que você não é. E você não consegue sustentar isso a longo prazo. E quanto mais você tenta sustentar isso, mais isso vai te definhando por dentro. Até o ponto que você explode mesmo. Tem uma frase do presidente Abraham Lincoln, que ele dizia: ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? E é basicamente sobre isso, né? Exato. Você se engana, mas você não vai conseguir fazer isso muito tempo. Não consegue. Uma hora vai transbordar. Exato. E aí você pifa. E aí o que acontece, né? Você começa... tem algumas palavras, né, que a gente usa dentro desse meio, que é o absenteísmo, que é quando você tá fingindo que tá trabalhando. Tem vários memes desses na internet que a gente fica de olho. Que você tá ali só mexendo o mouse pro seu chefe achar que você tá batendo ponto, bonitinho, tá trabalhando, mas na verdade você não tá fazendo nada. Pro empreendedor, isso pode ser relacionado com a procrastinação, porque ele é o chefe dele. Sim, exato. Né? Ele não vai faltar no escritório, no co-work, porque ele tem que fazer, porque a empresa é dele e tal. Mas aí entra a procrastinação pode ser, sim, um sintomas ali, né? Claro que tem outros fatores envolvidos. Pode ser motivacional, pode ser que você não vê valor no que você está fazendo, ou pode ser que você seja muito perfeccionista, e aí você nem começa porque você sabe que quando você terminar não vai estar bom o suficiente. Exato. Também é uma dor ali dos empreendedores, né? De quem é muito perfeccionista começa a postergar as coisas. Falar, não vai ficar bom. Não vai ficar bom, então eu não vou nem fazer. Inconscientemente, né? Ali no consciente você acha que só vai descansar porque você merece e tá vendo um Netflix à tarde. E aí essa Netflix vira 3 séries maratonadas. Exato. Acontece. Então... a gente fala, né, do absenteísmo, o presenteísmo, que é quando você precisa se ausentar. Presenteísmo? É. Gente, isso é novo até pra mim. Calma aí, eu inverti. Vamos voltar. O absenteísmo é quando você precisa se ausentar. Sim. O absenteísmo, então, quando você precisa ir ao médico, né? Você tira ali uns dias de folga. Por conta da sua saúde mental. Exato. Exatamente, né? Uma crise de ansiedade, depressão, o próprio burnout hoje também, que, né, já foi aprovado como uma doença ali causada pelo trabalho. Tem CID já, o burnout? Sim. Então, quando a gente fala
do absenteísmo é essa ausência da pessoa. E hoje também temos o presenteísmo. Então, me diga o que é isso, presenteísmo. O presenteísmo acontece... Primeira vez que eu ouço Exato. O presenteísmo, muita gente não conhece esse termo, mas ele acontece quando a pessoa, ela não foi afastada, ela tá ali batendo o ponto dela, tá performando, mas na verdade, na prática, ela só tá ali mexendo o mouse, tá conversando com os amiguinhos e não tá produzindo. Não tá gerando resultado. Ela tá ali. É um número ali, tá ali. Isso, ela tá ali, mas ela não está mentalmente ali, né? Então, isso também está afetando as empresas hoje. Com isso está certeza. muito alinhado com a saúde mental dessa pessoa. E aí vai muito, né, de um trabalho da cultura da empresa de oferecer soluções que possam prover, né, a melhora da qualidade de vida dessa pessoa para que ela tenha uma melhora na saúde mental dela, mas também que propicie um ambiente que seja favorável para isso. Gabi, e dá pra gente conseguir captar e absorver isso? Por exemplo, você vai entrar na empresa, o absenteísmo é mais fácil, obviamente, de conseguir identificar. Agora, essa questão do presenteísmo, dá pra gente conseguir absorver isso? Porque se o cara tá ali, ele não quer meio que, vou ser descoberto que tô aqui só por estar. Tem formas de descobrir isso? Existem algumas metodologias e acho que a gestão ágil também vem muito a favor disso, né? Porque ali você consegue medir mesmo a performance de uma pessoa. Então, se ela começa a fingir que está trabalhando, né? Ou brincar de trabalhar, como eu brinco lá na Willow, você começa a pegar isso, né, e começa a conseguir medir. Então, a gente já vê algumas melhoras nisso. E claro que, né, somando toda essas características, né, esse nível de estresse psicológico, isso pode levar também a pessoa a sair da empresa, né? Sim. Foi o que aconteceu comigo. Falei, cara, esse ambiente não é pra mim. Você tava nessa questão do presenteísmo, né? Exato, eu tava ali, e eu lembro, nossa, de um dia que eu virei pra uma chefe que eu tive, falei, cara, eu não tenho nada pra fazer. E isso me corroía, assim, eu falei, não tenho nada pra fazer. Ela falou, vai fazer o que você quiser. Vai lá fazer. Nossa! E eu com essa vontade de, quero mexer aqui, quero mexer lá. Então, eu falei, esse lugar não é pra mim. E aí vai muito, né, da cultura da empresa, de você ter, né, esse subsídio, então ter benefícios como o próprio da Willow, que já cuida desses colaboradores, mas que também cuida da liderança, que cuida do ambiente profissional para aquela pessoa, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta ouvida, respeitada, né, e que os valores dela estejam de acordo, e que você contrate também pessoas que estejam com valores próximos aos seus. Então, você está dizendo que, além do contexto que a Willow apresenta, que é da segurança da saúde mental de ponta a ponta ali nessas vertentes dentro da empresa, o pré também, quando você está atrás daquele profissional, quando ele está entrando, isso já faz parte do onboard ou antes do onboard entra essa questão? Antes mesmo do onboarding já é importante. Antes de você contratar essa pessoa. Porque a gente fala de cultura e eu acho que as pessoas ainda imaginam aquelas palavras bonitas na parede da empresa. Sim. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do que acontece no dia a dia, na prática. Qual que é a realidade? Daquele lugar. O que ele vai encontrar aqui? Exato. O que ele vai encontrar? E é fundamental que a empresa saiba disso, né? Que ela pregue ali no dia a dia tudo que ela diz que ela prega para fora. Então, quando você vai fazer um processo seletivo, você precisa escolher candidatos que tenham valores similares com os seus, né? Com o ambiente ali. Sim. Porque senão vai acontecer isso. Mesmo que seja, né, um valor fenomenal, o seu. E se ela não tem, ela não vai ver valor nisso. E se for o contrário, também a pessoa vai começar a se sentir frustrada naquele ambiente. E talvez em uma outra empresa que tem, ele se sinta muito bem. E não é nem questão de salário. Eu acho que cada vez menos a gente está falando sobre o salário. Claro que é importante, Sim. né? Dignidade para todo mundo é o mínimo. Mas hoje as pessoas estão muito falando sobre liderança. Eu não sei se você viu a polêmica que eu vou jogar aqui agora. Mas essa semana saiu no X, né? Que é o ex-Twitter. Sim. Terra Sem Lei. Terra Sem Lei. Ali, Faroeste. Faroeste. Total. E ali saiu uma lista das piores empresas para se trabalhar em relação ao ambiente do Brasil. A gente costuma ver as maiores empresas, melhores empresas, né? Fizeram isso? Best Place to Work. E quem fez esse compilado? Os colaboradores. Aí é que tá. Lançaram uma planilha, assim,
Zero plataforma, Não, nada. então, foi assim, escreve Foi. aí no sulfite e manda. Exato, desabafe aqui. Foi meio que assim. E aí era o nome da empresa e uma situação que aconteceu lá dentro, anônimo. Cara, que medo, hein? E as pessoas começaram a ler aquela lista de cabo a rabo. E aí você começa a entender, cara, às vezes não é sobre o salário, né? Não é sobre o VR, o ticket. É sobre a liderança. É sobre o ambiente, né? Nossa, quantos líderes têm uma comunicação totalmente violenta?